Saudações, caro telespectador e assim, caro internauta que acompanha esta edição do programa Nas Margens de Chiveve. Hoje não vai ser diferente, vamos olhar para os assuntos que marcam a atualidade no nosso país e como tem sido habitual, contamos com a presença do professor Pedrito Cambrão, que vai então intervir a partir da cidade da Beira. Professor, muito boa noite. A iniciar, olhamos para esta ação que foi anunciada também pelo Serviço Autónomo de Saneamento ao nível da cidade da Beira, que vai repor pouco mais de 100 tampas metálicas vandalizadas por indivíduos até agora desconhecidos, num investimento que vai a requerer um montante por unidade de pouco mais de 40 mil meticais para um universo de pouco mais de 100 tampas. Como é que vai ser, professor, este exercício? Qual é a visão, qual é a análise que faz em relação a esta matéria? Boa noite, caro Judge. Como sempre, das margens do Chiveve, para o programa Nas Margens do Chiveve. Boa noite a todos os telespectadores, a todos os internautas da MBC TV. Nós nos propomos a 3 temas hoje. O primeiro tem que ver com o Serviço Autónomo de Saneamento da Beira. Investe na reposição de tampas metálicas vandalizadas para conter inundações e acidentes na Beira, nas estradas urbanas da Beira. O segundo ponto que nos propomos a tratar hoje, neste nosso programa semanal, tem que ver com Cernic, que carrega 3 funcionárias da migração com 150 passaportes. E a mesma Cernic nos abrilhanta com a apreensão de 1,4 toneladas de fentanil no aeroporto internacional de Maputo. E o último tema, não menos importante, tem que ver com a esperada reunião de quadros do Partido Frelimo, que terá lugar na cidade de Chimoio entre os dias 21, 22 e 23. Bom, quanto a este tema, que tem que ver com o Serviço Autónomo de Saneamento do Conselho Autárquico da cidade da Beira, que investe na reposição de tampas metálicas vandalizadas, infelizmente este é um tema que já falamos num outro programa. Há uma cultura, não sei se chamaria isso de cultura, diria talvez mau comportamento de pessoas, munícipes, cidadãos de cidade da Beira, que tiram as tampas que são colocadas nas estradas para conter inundações e também acidente de viação. Um trabalho que tem sido muito bem feito pelo Conselho Municipal da Beira, mas que infelizmente estas pessoas de má conduta, de mau comportamento, coloca a nu o bom serviço que é prestado. É neste contexto que o Serviço Autónomo da cidade da Beira iniciou a reposição depois de alguns dias em que digamos, os espaços estavam descobertos. E essas tampas metálicas, há quem diga que são roubadas para outros fins, fins económicos, fins financeiros. Então, o Serviço Autónomo achou por bem e não tinha outra saída senão repor as tampas, pois são um perigo à mobilidade, quer dos autocarros, dizia dos carros, assim como a mobilidade dos peões ou dos cidadãos. Então, começou a reposição de 120 unidades, diríamos 120 tampas. Cada tampa custa mais de 40 mil meticais. Vejamos, cada tampa custa mais de 40 mil meticais. O que significa um investimento elevado para reparar um problema provocado pela ação de alguns indivíduos. A estes, acho que poderíamos chamar de vândalos, porque é mesmo vandalização de um serviço muito bem feito.
A questão é saber por que razão um património público, um bem público, uma coisa pública, uma res pública, continua a ser retirado, vandalizado, e quem está a lucrar com este vandalismo? O problema vem além da falta de tampas. As caixas de visita, assim se chamam, caixas de visita abertas, colocam em risco, como eu dizia, a vida de munícipes, de pessoas, a vida de viaturas, ou seja, também colocam em risco viaturas e as consequências são drásticas. Pode haver mortes, feridos ou danos nas viaturas. Enquanto o Estado, o município, gastam somas de recursos, somas de dinheiro para repor aquilo que já existia, os cidadãos acabam por suportar indiretamente os custos da vandalização. Pois o dinheiro que se investe é fruto de coletas aos munícipes. Diante deste cenário, mais uma vez, é preciso combater não apenas as consequências, repondo as tampas, mas também a esta rede que permite que esses materiais sejam retirados e comercializados. É preciso combater a esta atitude incivil, antipatriótica até, anticívica, esta atitude desumana. A repressão de tampas é necessária, como eu disse, não há outra saída, mas não pode transformar-se num ciclo permanente de retirar e reconstruir. Como eu disse, não é a primeira vez que nos debruçamos sobre este assunto. Está sendo uma prática. Uma cidade desenvolve-se quando protege aquilo que constrói. O antigo edil da Beira dizia: vamos cuidar da Beira. Essa atitude mostra que nós estamos a homenagear aquele que muito fez por esta cidade da Beira, a cidade do Chiveve. A continuarmos assim, dizer que Beira é o Aua, acho que não faz sentido. Diríamos que Beira nos está a valorizar aquilo que muitos procuram fazer para transformar a Beira o centro da civilidade, o centro da boa governação, o centro onde os cidadãos, os munícipes, sabem cuidar daquilo que lhes diz respeito. O Cernic também, professor Cambrão, anunciou recentemente a detenção de 3 funcionários do Serviço Nacional de Imigração que estavam na posse de 120 passaportes de indivíduos que, diga-se, terão entrado no país, mas sem este documento. Até agora não se sabe, afinal, a quem pertencem esses passaportes, havendo aqui alguma especulação de que indivíduos estranhos até possam ter entrado no país sem que passassem ou que entrassem obedecendo a critérios legais. Como é que olha para este cenário? Também olhando para o fato de recentemente o Cernic ter anunciado a apreensão de pouco mais de 1 tonelada de fentanil, que é uma droga que uma vez mais entrou no país, recordando que já no mês passado o Cernic já tinha feito uma outra apreensão. O segundo tema tem que ver com a proeza, o êxito da Cernic. Bem-haja a Cernic. Por um lado, conseguiu apanhar 3 funcionários de imigração com 150 passaportes. Por outro lado, a mesma Cernic apreendeu 1,4 toneladas de fentanil no aeroporto internacional de Maputo. Comecemos pelo primeiro aspecto. 3 funcionárias da migração foram detidas na fronteira de Ressano Garcia, na província de Maputo, suspeitas de corrupção e associação criminosa. Segundo informações que foram veiculadas pelos meios de comunicação social, pelas redes sociais, foram encontradas estas funcionárias na posse de 150 passaportes com carimbos de entrada e saídas efetuadas
sem a presença dos respectivos titulares. O carimbo deve ser feito na presença dos respectivos titulares dos passaportes. Mas o caso em apreço, 150 passaportes foram encontrados, carimbados, com saídas e entradas sem os respectivos titulares ou os portadores. Este caso é o criminoso. Estamos a dizer que há pessoas que não sabemos em que condições que entram e saem a seu belo prazer. Põe em risco a segurança. Põe em risco a soberania do país. E aquela pessoa que devia defender a segurança e a soberania do país, as funcionárias da migração, são as primeiras a prevaricar. São as primeiras criminosas. Ora essa. A dimensão do caso levanta sérias preocupações sobre o funcionamento dos mecanismos de controle das fronteiras. É o que temos ouvido. Moçambique virou um corredor. Afinal, quem faz Moçambique corredor são justamente os funcionários da migração. Um passaporte é um documento oficial que permite identificar e controlar os movimentos de uma pessoa. Pelo que a existência de dezenas de documentos com movimentos registados sem os seus titulares exige uma investigação profunda. Parabéns a Cernic, mas a coisa não deve terminar aqui. É preciso que essas pessoas sejam punidas de forma exemplar, colocaram em causa a segurança e a soberania do país, como eu bem dizia. É também necessário apurar quem beneficiava do esquema. Parece um crime organizado. Estas foram as que saíram na fotografia, as que foram encontradas. Mas por detrás disso, há quem permite. Quem são os mandatários? Quem está no esquema? Numa altura em que o alto magistrado da nação, o Presidente da República, Danilo Francisco Chapo, luta de forma veemente contra a corrupção, contra a cleptocracia, que é o poder do roubo, eis que essas pessoas não escutam o clamor do alto magistrado da nação. Então, é preciso puni-las para que elas aprendam e também as outras pessoas que estão no esquema aprendam e aquelas pessoas que gostariam de passar pelo mesmo caminho saibam que a corrupção, o crime, é intolerável nesta pátria amada. Que haja, portanto, responsabilização de todos os que utilizam posições públicas para facilitar práticas criminosas. Aqueles que deviam servir o público, pelo contrário, são os primeiros criminosos. Falta de ética profissional, falta de ética pública, falta de responsabilidade pública. As fronteiras são uma das principais linhas de defesa, como eu dizia, do país. Quando os mecanismos de controle são usados para facilitar o crime, a ameaça deixa de estar apenas fora e passa também a estar dentro das próprias instituições. Mais uma vez, a mesma Cernic, ou o Cernic, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, portanto, o mesmo Cernic, apreende 1,4 toneladas de fentanil no Aeroporto Internacional de Maputo. Falando do Aeroporto Internacional de Maputo, parece que virou o lugar do crime. Ora isso. A carga veio do Brasil, passou por Angola e chegou a Moçambique em 3 lotes. Nos dias 1, 6 e 11 do mês em curso, agosto. O fato de uma operação semelhante ter ocorrido em junho, também houve uma operação semelhante, levanta preocupações sobre o uso de Moçambique como uma rota de tráfico internacional. Moçambique virou corredor de droga, rota de tráfico internacional. E o aeroporto de Moçambique, o epicentro da descarga de drogas. Como eu disse, em junho tivemos algo idêntico. O fentanil é uma substância altamente perigosa e a sua circulação representa ameaça à saúde pública. Ora, vejamos. Por isso, não basta prender a droga e deter os suspeitos que aparecem no momento da operação. É necessário descobrir a raiz deste problema. Quem financia estas redes? Quem organiza o transporte? E quem facilita a entrada de mercadoria no país? Como disse, em junho tivemos o mesmo cenário e nem sabemos qual é o desfecho. O Estado precisa também reforçar o controle nos aeroportos, portos e fronteiras. Parece que estamos nus. Quem põe o guiso ao gato? Nada de laissez-faire, laissez-passer. Enough is enough.
Essa situação, portanto, exige respeito, responsabilidade e responsabilização, como tem sido o meu apanágio. A tríade R. Respeito, responsabilidade e responsabilização. Respeito pela vida dos cidadãos. Responsabilidade das instituições na proteção das fronteiras e responsabilização de todos os prevaricadores ou envolvidos no tráfico, de todos os criminosos. A apreensão é uma vitória das autoridades. Parabéns, o Cernic. Mas também deve servir de alerta. Moçambique não pode tornar-se uma rota conveniente, prazerosa, fácil para o crime organizado. É preciso chegar às redes que estão por trás das operações ou por detrás destas operações e fechar as portas que permitem a sua entrada. Haja seriedade. Não podemos continuar a ser mariazinhas. Quem tem direito, tome conta disso. A fechar, professor, os quadros da Frelimo vão reunir-se em Chimoio, na província de Manica, para refletirem sobre o partido e também sobre o país. Que antevisão pode fazer deste encontro que vai então reunir quadros do Partido Frelimo ao longo de todo o país numa única sala para debaterem o país? Será que alguma coisa poderá sair de novo neste conclave que foi anunciado? A 11ª reunião dos quadros do Partido Frelimo. Segundo o secretário-geral, diz que esta é uma reunião aberta, onde muitas forças vivas foram convidadas, para além dos membros, para além dos simpatizantes, foram convidados para tomar parte desta mega reunião que há 10 anos não acontecia. Ela é importante, não só para o Partido Frelimo, mas para o país todo, pois o governo que nós temos, o governo de Moçambique, é composto maioritariamente pelos membros do Partido Frelimo. Portanto, as decisões que lá saírem vão impactar direta ou indiretamente na vida de todos os cidadãos moçambicanos. E a tónica é a governação. Espero que se trate se veja a governação como uma governação participativa, no âmbito de boa governação, uma governação que presta conta aos seus cidadãos, uma governação transparente, uma governação preocupada com o desenvolvimento, que é a segunda tónica. Desenvolvimento que significa bem-estar das populações, pois o país, Moçambique, é abençoado por recursos hídricos, recursos faunísticos, recursos florestais, recursos minerais e até recursos recursos humanos. Temos moçambicanos capazes. É preciso saber colocar os pontos nos is, colocar essa força humana que é capaz nos devidos lugares para que possamos de facto desenvolver. Como dizia o antigo estadista, boas ideias não têm cor partidária. Bem-haja os que vão fazer parte desta reunião, bem-haja a discussão que lá vai acontecer e olhando para Moçambique como um todo. A todos, uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado, então, professor Cambrão, por este dedo de conversa que nos proporcionou para mais uma edição do programa Nas Margens do XVF. Vemo-nos, então, na próxima semana. Até a próxima.